aqui no Bora Brasil hoje. Além de você, o Joel da Atena, que hoje está animadinho, a gente vai falar de um assunto que eu gosto pouco, com uma pessoa que eu gosto pouco. Tô vendo, mas acordou, tem que fazer o quê? Correr, né? Se exercitar. E a gente vai falar sobre corrida hoje com o Ricardo Capriotti, que está aqui com a gente. Você tá bem, Capri? Cara que nós gostamos, amamos o Capri, né? Joel, eu Tudo amo bem, vocês. Caprizão? Eu amo vocês. E é vocês. recíproco, cara, total. Que bom estar aqui nesse período com vocês para falar de uma coisa que eu amo, nós amamos e parece que o mundo inteiro tá amando, né? Então, Capri, assim, já tem uns anos. Correndo, hein? Não, demais. Já tem uns Até a anos, Thaís, né? Você viu a Thaís? Não, a Freitas, que é o bicho da goiaba. Corre pra caramba, nossa chefe. A Thaís Dias. A Thaís Dias. Eu vi. Começou É a verdade. correr agora, tudo quanto é mostrando a corrida dela, ó. 1 quilômetro, 2 quilômetros. Tá nessa 3 pegada. quilômetros. Não, e a assim rede vai. social é um bom termômetro pra isso, né? Porque a gente vê que tem muita gente correndo, tem muita corrida de rua. Dirigir por São Paulo no domingo virou uma loucura, porque tá cheio de interdição pra corrida, o que é um negócio muito bom, porque tá todo mundo se exercitando. Mas será que fazendo da maneira certa? Será que o pessoal tá se machucando, Capri? Acho que o principal objetivo da nossa conversa tem que ser esse, né? Sim. 2025, objetivos do ano novo, quero começar a correr. Eu acho até que eu vou fazer uma introdução aqui que tem tudo a ver com isso que você está falando. Eu sempre ouvi o seguinte, que a pessoa tem que se preparar para correr. Né? Às vezes tem gente que quer perder peso, fala, eu vou correr para perder peso. Não, em muitos casos você tem que perder peso para correr. Isso existe mesmo, Capri? Não, Joel, é o seguinte, antes de mais nada, é importante dizer que o corpo, quando a gente está um longo período inativo, o corpo sofre acomodações dessa inatividade. E se a gente colocar um estímulo diferente para ele, e é um estímulo impactante, a chance de você se machucar, de você ter uma lesão é grande. Impactante Então, igual a corrida. Igual a corrida, não é? Então você tem que adaptar o seu corpo para começar a receber esse novo estímulo, porque a corrida é um esporte de impacto. Você coloca 3 vezes mais carga ali do seu peso corporal nas suas articulações, no seu tornozelo, no seu joelho, no seu quadril. Então o corpo tem que estar preparado para receber esse novo impacto que ele não vinha recebendo. Então, qual é a orientação que eu sempre passo para os nossos ouvintes no Fôlego? Começa com a caminhada. A caminhada vai ser o primeiro passo para você começar a correr, porque a caminhada vai começar a mostrar para o seu corpo essas adaptações e esses impactos um pouco menores para que as suas articulações e os seus músculos, os seus tendões comecem a ser preparados para isso. Sabe uma coisa que eu percebo, Ani e Capri, em caminhada? Que é que chega um momento que você se acostuma muito com ela, seja ela simples ou um pouco mais exaustiva. E quando você se acostuma, é uma tendência, parece, você querer Puxar correr. a corrida. Parece Natural, que o seu natural. corpo vai querendo acelerar, Sim. acelerar um pouco mais, e nessa de acelerar um pouco mais, quando você percebe, você já está numa corridinha um pouco mais Isso. lenta. É uma evolução mesmo. Normalmente é assim que acontece. Aconteceu assim comigo, né? Eu caminhava, a hora que eu vi eu estava dando uns trotezinhos, a hora que eu vi eu estava numa corrida contínua. Mas tem gente que não consegue. O fôlego não permite. E aí é que entra o correr e caminhar, que é o segundo passo depois da caminhada. Né? Você começa caminhando e aí para você dar um passo adiante na adaptação do seu corpo é correr e caminhar. Como é que é correr e caminhar? Então você começa caminhando 4 minutos e trotando 1 minuto. Caminhando 4 minutos, trotando 1 minuto. Você faz isso durante 40 minutos. Aí você vai diminuindo o tempo de caminhada e aumentando o tempo de trote. 2 semanas depois, você vai caminhar 3 minutos e correr 2 minutos. Caminhar 3 minutos, correr 2 minutos, até você completar os 40 minutos. Mais 2 semanas, você vai caminhar 2 minutos e trotar 3 minutos. Caminha 2 minutos, E é trota 3 certa minutos. essa evolução? E você vai fazendo Ela é essa certa? evolução. É certa. É Você certa, vai foi fazendo o que essa eu fiz evolução também. É mesmo, gradativa. Desse jeito. Exatamente. Até você Essa conseguir. regrinha. Mais Até ou menos você conseguir correr continuamente 40 minutos. Isso é uma maneira de você adaptar o seu corpo, de você adaptar o seu sistema cardiovascular, para que você não sofra. Porque muita gente quer começar a correr e já sai correndo. Não vai conseguir. Vai conseguir correr 1 quilômetro, 2 quilômetros e vai se sentir exausto. Mas eu vai acho que- desanimar Minha e vai parar. Minha esposa se frustrou com corrida, sabe como? Tem um grupo lá no nosso condomínio que é de corrida. E eles saem 5 horas da manhã para correr. Sai todo mundo, a maioria mulheres.
Aí sai 5 horas da manhã, corre lá 1h30, mais ou menos, só que é tudo preparado, né? Claro. E ela falou, eu também quero entrar e tal. E elas, vamos com a gente e tal. Eu falei, pô, isso não vai dar certo. Primeiro que você vai acordar 4 horas da manhã, que é um horário fora da sua rotina. E segundo que você não tem costume de correr. Você vai entrar no meio dessa mulherada que tá voando aí, elas vão te deixar para trás e pronto, acabou. Dito e feito. Nunca mais foi pra corrida. É aquele negócio de você começar errado. Então, mas é isso que eu ia falar. Eu acho que tem um estímulo que é errado sobre a corrida, né? Muita gente que vende a corrida de um jeito errado, falando que correr é fácil. E não é bem assim, né, Capri? Não. É só você pegar... Vai ver rede social para esses influencers de corrida, como é que funciona. Não, qualquer coisa é só correr. Tô aqui com um tênis e um sonho, né? E aí você vai lá, se prepara, compra um relógio caro, compra um tênis caro e não faz a base, né? E eu percebo que as pessoas estão muito aceleradas para conseguir chegar nesses resultados, né? Eu já quero correr, baixar bonito, o pace. Né? É bonito, cara. E dá satisfação. Você quer superar os seus limites. Só que aí, às vezes, você supera e depois ganha de presente um probleminha no joelho, um probleminha muscular, né, Capri? Eu costumo dizer que correr é difícil. Correr não é fácil. Correr é dificultoso. Você tem que acordar cedo. Você tem que fazer musculação, você tem que cuidar da sua alimentação. Não é só calçar o tênis e sair correndo. Se fosse assim, e onde todo está o mundo prazer? começaria. Não, o prazer está em você cruzar a linha de chegada, você superar aquele treino que você achou que você não ia conseguir superar. Eu tenho 10 quilômetros hoje, eu não vou conseguir. Porque a corrida também é cabeça, não é só uma questão física, é a cabeça. Né? A cabeça joga muito contra. Quando você está lá correndo no meio da corrida, você fala, pô, não tá legal, eu quero parar. O corpo fica assim, você tá cansando, hein? Ó a pontada no joelho, tá na hora de parar. A corrida inteira é assim. E aí quando você termina, aquela sensação de prazer, o bem-estar, de você ter superado aquilo que a sua cabeça jogou contra, é onde está o prazer. E eu costumo falar muito também, uma coisa que é importante para quem quer começar a correr, é procurar um grupo de corrida. Pode não parecer, mas o grupo ele é muito importante, não só na questão técnica, que claro, você vai melhorar, você tem um professor ali para te orientar, ele vai identificar as suas necessidades e vai te direcionar para aquilo que você precisa efetivamente. Então a chance de errar nesse começo é bem menor, mas também a parte social da corrida, que é isso que aconteceu com a sua esposa, não é? Ela queria estar num ambiente se relacionando, se socializando, que a corrida promove muito isso em grupo. Quando você está dentro de um grupo de corrida, você organiza viagem junto com outras pessoas, você treina com pessoas que estão no mesmo ritmo que você, que têm os mesmos objetivos, metas que você. Então, o grupo, por exemplo, eu digo sempre, dê um pulo na USP um sábado de manhã. É motivador aquela atmosfera. Rapaz, não dá para andar de carro mais na USP, assim. Esse ano ficou impressionante, Capri, de tanta gente correndo. Muita gente. Só uma coisa em relação a isso que você acabou de colocar, da corrida, né? Da sua cabeça ficar para. Hoje não, vai menos e tal. E você insistindo, lutando com a sua consciência para vencer aquele momento ali que é o mais difícil. Eu me lembro que quando eu corria, o início era muito mais difícil. Sim. Alguns minutos ali eram terríveis. E depois entrava meio que num piloto automático. Tem regra para isso? Quantos minutos mais ou menos seu corpo aquece e você já entra nesse piloto automático e, consequentemente, você passa a curtir mais, para passar aquele momento difícil que é o momento inicial? Então, alguns estudos dizem que a partir de 20 minutos que você começa a ter no seu corpo o trabalho dos hormônios circulando ali no organismo e já começando a oferecer essa sensação de bem-estar, de diminuição de desconforto, de dor. Então é a partir de 20 minutos, quando o seu corpo já está aquecido, que você começa a ter essa sensação e aí você vai em frente e vai embora. Tá tudo normal, esse sofrimento nos 20. Tempo também, é mais 20? ou menos isso, mais ou menos, é um pouco menos, na verdade. Lógico, quanto mais preparado, menor esse tempo, né? Para mim são os primeiros 3, 4 quilômetros, pura dor e sofrimento. Aí depois engrena, né? Melhora muito. Mas eu queria saber, Capri, se tem alguma, para quem tá pensando em começar, se tem alguma proporção que é ideal de musculação para corrida, né? Preciso fazer mais dias de musculação na semana, porque também tem isso de rede social, né? O influencer lá postando o vídeo dele com o personal na academia. E é coisa cara, né? Mas fazer uma academia de bairro, essas redes fits aí da vida, até que tem um preço razoável. Sim. Isso já basta, Capri, ou não? Já para corrida, seria isso? A gente não precisa estar na academia para fazer um trabalho de força. Em casa, com o peso do corpo, a gente consegue fazer já um trabalho muito eficiente para corrida e para outros esportes. Um treino funcional ou uma calistenia, como eles chamam, que é o treino com o peso do corpo, né? Você usa o peso do seu corpo através de agachamentos, através de flexões,
para poder ganhar massa magra. Eu tenho dito lá no Fôlego que, claro que é muito importante a gente ter poupança, a gente ter investimento, guardar dinheiro, ter uma casa, ter um automóvel, mas o nosso grande investimento, a nossa grande poupança chama-se massa magra, músculo. Se nós tivermos músculo, nós vamos envelhecer com qualidade. A gente vai conseguir chegar à terceira idade com qualidade de vida e conseguir fazer o que a gente precisar na terceira idade, trabalhar e ganhar dinheiro ou só se divertir. Então, se nós investirmos na massa magra, quanto mais cedo, melhor. Mas quem já passou, quem está na terceira idade, invista também, porque o benefício é sempre imediato. Pelo menos para não perder. Hoje tem uma suplementação à base de creatina que, independente do cidadão fazer exercício ou não, há muitos médicos recomendando. Exatamente para você não ir perdendo a massa magra com o passar dos anos. Porque depois dos 40, você vai perdendo sucessivamente massa magra. E para ganhar é difícil. Muito. É muito difícil. Então, como a gente investe em massa magra? Fazendo o trabalho de força, não é? Fazendo o trabalho de musculação, que é o que vai garantir que a gente vai ter saúde. A massa magra hoje está diretamente relacionada à nossa saúde. E aí, sobre a corrida, eu perguntei porque tem muita gente que vende, por exemplo, o tênis como a solução mágica, né? E durante um tempo eu também acreditei nisso, que eu tenho que ter aquele tênis caro. Ah, mas manda bem também, então, né? mas o tênis, ele é basicamente para uma coisa, que é conforto. Conforto do seu pé, porque o seu pé tá batendo ali no chão, senão machuca. O resto do amortecimento da corrida é tudo músculo, né, Capri? Claro. Então tem que ser um trabalho muito equilibrado, né? Sim, sim. O que vai fazer você melhorar na corrida não é o tênis, não é o relógio, não é a meia de compressão. Óculos baixa pace. Não é nada disso. O que vai fazer você melhorar, quem gosta disso, desses desafios, né? Porque tem gente que tá da corrida só por saúde, por bem-estar, por amizade. Mas quem gosta do desafio de superar as próprias marcas, o que vai fazer melhorar é treinar. Não tem outro jeito. Você só melhora treinando. E é claro, aí você tem algumas estratégias para você melhorar no seu treino. O tênis pode fazer um pouquinho de diferença no conforto, né? Um tênis, eu, por exemplo, gosto de tênis mais leves, tênis que pesam menos no pé. Tem gente que gosta daqueles tênis mais estruturados, mais pesados, mais cheio de almofada ali embaixo do pé. E aí é gosto pessoal. Mas o que melhora é treinar, é se dedicar nos treinos para você evoluir. Falando. Porque na pesca esportiva também há alguns treinos funcionais. Dependendo da pescaria, quando é uma pesca de alto rendimento, algo mais exaustivo. Deve pegar muito ombro, hein? Depende da pescaria, você tem que fazer um treino funcional específico durante um período para você conseguir render, né? Tirar aqueles bichos pesados da água dá um baita esforço, né? Exato. E o material também ele vai muito como você está falando para o tênis na corrida. Ele te oferece o conforto e tal, mas vai muito do seu preparo. Claro. Né? É uma junção ali. Exatamente. E tênis de corrida, você ouve falar de tênis aí que custam R$200, mas tem tênis de 3, 4 mil reais. Né? Sim, teve a febre da placa de carbono, né? Isso, a placa de carbono, pelo contrário, até prejudica. Faz diferença esse tênis que custa mais de R$1.000? Para a elite faz, Joel. Para a elite faz. Você tem ali... Certamente essas marcas que a gente tem visto agora nas maratonas, aí próximo das 2 horas, tem muito do tênis com placa de carbono. Né? Talvez a gente tivesse tempos piores se não fosse os tênis com placa de carbono. É mais ou menos como o que a gente teve na época da natação com aqueles maiôs pele de tubarão, tecnológicos, né, que acabaram sendo proibidos num determinado momento ali pela FINA. Não é? Com o tênis de placa de carbono é a mesma coisa. Comprovadamente você tem melhora. Para todo mundo. Quem corre num pace aí de 6 por minuto, talvez vá correr ali a 5,58, 5,57, vai melhorar um pouco, porque o que é o tênis com placa de carbono? Pace é o ritmo que você dá na sua corrida. Então, é o tempo para correr 1 quilômetro. Quem faz 1 quilômetro em 6 minutos, quem faz 1 quilômetro... Os corredores elite, os caras da maratona, estão rodando aí a 2,40 para chegar perto das 2 horas da maratona. Se eu correr 10 quilômetros em 1 hora, meu pace é 1 hora. É isso? Se você correr em 1 hora 10 quilômetros, é 6 minutos por quilômetro o seu pace. 6 minutos por quilômetro. Não é tão né? ruim. Em 1 hora, em 60 minutos, você vai correr 10 quilômetros, 60 dividido por 10 dá 6 minutos. Então, o que acontece com o tênis de placa de carbono? O tênis com placa, ele te dá uma sensação de impulso, ele te joga tempo por espaço. Isso. Espaço, relação tempo-espaço. Exatamente. Ele te joga adiante o tênis, ele te dá um impulso, ele te coloca adiante. Então, você tem ali, em tese, você tem que fazer um pouco menos de esforço para poder cumprir
com a sua passada ali. E é óbvio que para os profissionais isso tem uma diferença, né? Isso acaba dando uma diferença. Para os amadores, para quem treina a sério, melhora também. E para aqueles que não levam tão a sério, pode até melhorar. Mas um tênis bom resolve, claro, sem ter necessidade de pagar. Nós temos hoje, 500 mil reais tênis na faixa de R$400 aqui no Brasil, fabricados aqui no Brasil. Excelentes. Sim. Excelentes. Tênis a Ana aí... me mostra alguns às vezes. Assim que... Eu vejo no seu Instagram também. Você postando alguns lá, sim, às vezes. Eu vejo que são tênis, além de bonitos, são bons, é claro. Agora, já que estamos entrando nesse ponto tecnologia na corrida, né? Já falamos do tênis e você explicou de forma bem clara pra gente essa relação preparo físico, tênis e tal. Hoje nós temos um mundo vasto de suplementos, né? E suplementos espetaculares. Faz um monte de coisa. E que ajudam a gente em tudo. Só que, como em todo mercado, tem coisa que funciona e coisa que não funciona. Quem vai começar a correr já começa suplementando, tem que procurar uma orientação de fato de um nutricionista, de um médico. Faz a diferença a suplementação? Como é que é isso? Não, tem que procurar, Joel, porque primeiro depende das metas, dos objetivos que essa pessoa quer atingir na corrida, não é? Então, depende do que ela quer fazer. Se ela quer fazer uma maratona, ela vai ter que procurar ajuda especializada para poder cumprir principalmente os treinos da maratona que são extenuantes. Você tem a questão da composição corporal que precisa ser estudada, analisada por um profissional da área, não é? Ou um nutricionista, ou um médico nutrólogo, para poder entender como está a sua composição corporal e, a partir disso, começar a introduzir aquilo que vai ser necessário baseado nas suas metas, nos seus objetivos da corrida. Tem muita coisa, né? É conta, né? É conta. Você gastou tanto, você precisa repor ali e tal naquele momento. E só o profissional para fazer esse ajuste fino, né? Mas acho importante prestar atenção no que o Capriotti está falando, né? E a gente está falando de alto rendimento, de maratona, meia maratona, porque a coisa está sendo vendida de um jeito que tem gente que vai fazer 5 quilômetros de prova, né, Capri? Que é pouca coisa. É só se alimentar bem que resolve. Mas já tá metendo creatina com whey, com shot do não sei o quê, tênis de placa de carbono e gastando uma grana que não é necessária. Tem muita gente que se frustra na corrida porque acha que vai começar a correr e vai emagrecer. Começa a correr para perder peso, né? E muitas vezes a conta não fecha, porque a pessoa vai correr e depois ela não ajusta a comida, acha que porque correu pode comer o que quiser. E aí a conta não fecha, não é? A pessoa acaba se frustrando achando que, mas eu tô correndo, eu não perco peso. Não perde porque come mais do que gasta. Para perder peso é a boca, não é o exercício. É o equilíbrio, né? Você fazer exercício e ajustar a sua alimentação é a dobradinha de ouro para você ganhar saúde e ganhar... Você tem grupo de corrida? Você tá com um grupo de corrida profissional, assim, de juntar a galera e tal, e eu treino, orientar e tal? Eu treino com um grupo, eu tenho um treinador já, o Mário Melo, que você tem um grupo. Eu não. Pô, você tá vacilando, né? Não é possível que você não ganha grana com isso ainda. Você tem que contratar eu não sou capacitado para isso, Joel. Além da sua figura, você tem que contratar um preparador físico, um nutricionista e montar um esquema todo voltado para isso. Aquele esquema de pirâmide de corrida, Capri, só que claro, tem que ter. O Capri é um monstro nisso e é um cara que consegue explicar bem como você deve se preparar para uma corrida, sabe? Aí fala, seu caso é esse, então você vai para esse profissional. Aqui, você vai para esse profissional. Tá tudo dentro do pacote, Capri. Claro, tem que criar um negócio. A ideia aqui tá posta. Você com transporte, cara, com mobilidade urbana. Tem que monetizar isso aí igual o Capri na corrida. Exatamente. Bom, mas eu gosto de fazer isso lá no Fôlego. No Fôlego eu gosto de fazer isso ali, então eu procuro para os ouvintes passar essas informações, as orientações, e para mim já é suficiente. Legal. Eu acho que eu ajudo a prestar um serviço para a nossa audiência através do Fôlego, dividindo essas informações com o nosso público. Ótimo serviço. Ou seja, quem quer começar a correr, aproveita e escuta o Fôlego aqui na Rádio Bandeirantes. Com certeza. Caprizão, obrigado, viu, querido? Uma honra estar aqui com vocês, falando de corrida. É sensacional, Muito gostoso o papo. E boa sequência de plantão para vocês. Valeu, querido. Ótimo Natal para todos. Aí um ano espetacular para todo mundo. Bora lá, Aninha? Bora. É nóis.